Muito boa tarde. Eu sou Vítor Ramalho, secretário-geral aqui da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, e tenho o maior gosto pessoal e também em representação da UCLA de dirigir estas palavras introdutórias, saudando antes de mais nada o representante da Embaixada de Cabo Verde, naturalmente todos os intervenientes, e também, sobretudo, porque é para isso que estamos cá, o biografado, neste caso, o Sr. Professor João Lopes Filho. O João Lopes Filho é um bom e querido amigo desta instituição, que nós muito respeitamos. Já teve a oportunidade de lançar aqui livros dele, que é uma sequência importante há longos anos que ele vem escrevendo. Eu suponho que já vai em mais de 25 edições de livros, mas é também uma personalidade que se dedica muito, e foi a sua vida também, ao jornalismo e naturalmente também à docência. Ele é professor universitário e licenciou-se e doutorou-se em Portugal, que é um país que conhece bastante bem, em Santarém, suponho, em engenharia, e ligado muito à agricultura. É uma personalidade que é antropólogo também, já referi que foi jornalista, é investigador, e na corrente de literária que abraçou é uma referência também dos chamados claridosos, que é uma corrente literária e uma corrente cultural que em Cabo Verde teve e tem uma enorme expressão e é mesmo uma referência. Aliás, em Cabo Verde, se há características que tem, do ponto de vista cultural, é a pujança em todos os seus domínios. Na música, todos nós somos apaixonados da música, não apenas recentemente pelo ídolo que é Cesário Évora, mas também de outras referências que marcaram a nossa juventude, quer através de grupos musicais, quer através de intervenientes a solo na canção, que não apenas na morna. E isso é também uma característica do povo de Cabo Verde, irmanar a cultura em todos os domínios, na literatura, na música, e não é por acaso que já houve 2 prémios Camões atribuídos a personalidades de Cabo Verde. Felizmente os 2 ainda vivos. O prémio Camões, como sabe, é o maior prémio da literatura portuguesa e podia ser dado a qualquer outro escritor do gabarito do João Lopes Filho. Ele, para além de tudo mais, neste domínio, como investigador, como professor universitário, como jornalista, como escritor, como investigador, é também antropólogo. Antropólogo de igual modo como a apresentadora do livro o é. Também ela professora universitária e, portanto, nessa qualidade e também com a especificidade de uma vertente da antropologia que o próprio João Lopes Filho tem, vai-nos falar com muita propriedade deste livro que eu vou ler com todo o interesse. Pelo percurso do biografado, pelo que ele representa, pelas relações que tem com Portugal, nesta relação muito profunda de Cabo Verde com Portugal, com os portugueses e com os cabo-verdianos, e portanto eu sinto-me mesmo reconfortado por ele apresentar mais um livro aqui através da senhora professora Elsa, que está aqui entre nós presente e que veio de Santarém de propósito para este efeito e que estamos também muito gratos. Uma palavra deve ser dada também aos editores desta publicação. Contra Ventos e Marés, o casal que edita este livro, através de uma editora que é uma referência também para todos nós, Rosa de Porcelana,
que tem editado muitos livros de escritores africanos e particularmente de Cabo Verde. Eu estava há pouco a referir-lhes que tenho por eles uma relação de reconhecimento pelo que representa o esforço que têm desenvolvido, sempre de forma denodada, a salvaguardarem aqui a cultura dos países e povos de língua oficial portuguesa, e neste caso aqui de Cabo Verde. As minhas palavras não são apenas palavras de simpatia, podem ter a certeza absoluta. Eu, quando refiro a música, já aqui citei que um dos CDs que trago no meu carro é do antigo e prematuramente falecido cantor como é o grupo? Dos Tubarões, exatamente. E outras pessoas. Ele morreu prematuramente, de facto era um cantor extraordinário, com uma voz fantástica, como outros existem. E também, ao nível da publicação cultural e editorial de grandes escritores, quer no passado, quer no presente. Por todas estas razões, o João Lopes Filho representa, no fundo, esta expressão cultural do povo cabo-verdiano. Ele sabe que eu reconheço isso. Tenho o prazer de ser seu amigo há longos anos. Sempre que vem a Lisboa, telefona-me, temos a oportunidade de falar. Já me disse que vai ficar mais de 2 semanas e, portanto, temos que conversar bastante mais sobre esta obra, que eu obviamente não conheço, foi lançada agora, estou curiosidade também de ouvir. Nestas publicações e esta referência aqui do auditório não eram possíveis sem colaboradores que estão aqui, ou colaboradoras neste caso, que dão o seu melhor, e eu queria aqui também mencionar os nomes da Anabela Carvalho, da doutora Anabela Carvalho e da doutora Raquel Carvalho, que são quem assegura depois a retransmissão para o exterior destas iniciativas que nós temos, porque tudo isto é simultaneamente transmitido para fora, dando assim a possibilidade de todo e qualquer ouvinte de língua portuguesa sintonizar aqui a sessão e poder ouvir, esteja onde estiver, em qualquer país, sobretudo países de língua oficial portuguesa. Portanto, muito obrigado a todos vós, ao Sr. Dr. João Lopes Filho, muito obrigado também, e a todos os participantes agora, que vou ter o prazer também de ouvir. Muito obrigado a todos. Muito boa tarde a todas e a todos. Senhor Secretário-Geral da UCLA, Dr. Vítor Ramalho, Senhor Conselheiro Dr. José Carlos Mendonça, em representação da Embaixada de Cabo Verde, e ilustres participantes deste painel de apresentação, esta festa livreira editorial, e saudações a todos os presentes por iniciarem o mês de fevereiro conosco, neste ano comemorativo do 10º aniversário da Rosa de Porcelana Editora, tempo em que reputamos histórico, pois de viragem e de significativo incremento das nossas atividades livreiras em prol dos autores e dos leitores. Cabe-nos, em nome da Rosa de Porcelana Editora, agradecer à autora Elsa Frazão Mateus, antropóloga e investigadora, que traz para o nosso catálogo e para os nossos leitores a biografia João Lopes Filho, professor, investigador, escritor. Agradecer a um tempo o biografado, o professor João Lopes Filho, uma das vozes académicas, científicas e culturais, personalidade que teria lugar se panteão houvesse,
entre os grandes de Cabo Verde. O nosso reconhecimento também ao artista plástico Davi Levi Lima, cuja tela integra a capa do livro, e à professora Carmo Isabel Aleixo, que assina o prólogo do livro. Obviamente, um muito obrigado à UCLA, na ilustre pessoa do seu secretário-geral, Dr. Vítor Ramalho, que uma vez mais é parceira da Rosa de Porcelana Editora em ato de lançamento e apresentação de livros. Cumpre-nos ainda agradecer ao Dr. Sebastião Gaiolas e ao apresentador desta obra, o engenheiro Luís de Figueiredo. Lê-se uma biografia pelos mais variados motivos. O primeiro dos quais, bem entendido, é a notoriedade do biografado. E o segundo aspecto, como se sabe, é o legado que este construiu para o interesse público. Há, naturalmente, motivos não menos importantes, quais sejam o interesse pelo autor, pela pertinência histórica e cultural, pelas ideias implícitas na obra, pelo debate intelectual que suscita e pelo prazer da leitura, e nisto a autora está de parabéns, é um livro bem escrito. No caso, o biografado, como já referi, é um grande académico e investigador, como luminoso escritor, cuja trajetória longa, coerente e diversa acrescenta valor ao catálogo bibliográfico cabo-verdiano e expõe ao vasto campo da investigação científica e à produção ensaística fontes e referências preciosas. A produção autoral de João Lopes Filho, que transita do campo do ensaio científico à narrativa ficcionada, passando pelas recolhas de dados e textos de feição memorialista, entre outros, abrange uma grande gama de perspectivas vivenciais de Cabo Verde e da cabo-verdianidade. Aliás, um parênteses só para dizer que quando nós criamos a editora há 10 anos, um dos nossos sonhos era atingir o patamar de edições de João Lopes Filho. Na altura, tinha 28 ou 29 títulos. Hoje já ultrapassou, está quase a caminho dos 40. Portanto, de longe, o cabo-verdiano com mais obras publicadas. Pelo menos do que sabemos. Quanto à autora, Elsa Frazão Mateus apresenta-nos uma biografia comprometida com as seduções da boa escrita e com todos os parâmetros de pesquisa para não só homenagear João Lopes Filho, mas também acender mais e outras luzes para o conhecimento geral desta grande figura, que por honra coletiva nos é presente. Louvamos, por fim, a decisão da autora desta obra, que é, acima de tudo, fez um ensaio documental e de referência para a compreensão da produção de João Lopes Filho e a decisão também de incorporá-la entre as da nossa editora. Muito obrigado pela vossa atenção. E chamaria o engenheiro Luís de Figueiredo para uma apresentação desta obra. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos os distintos convidados. A este painel que nos assiste também, os meus cumprimentos. O nosso homenageado de hoje, como muitos sabem, de há uns anos a esta parte, divide o seu tempo de atividades entre Portugal e Cabo Verde. E sempre que chega a Lisboa, tem por hábito, amigável e atenciosamente, telefonar-me. É uma conversa informal, da recíproca troca de cumprimentos, mas onde também fico a saber as últimas da sua permanência, o andamento dos estudos e investigação em curso, conferências, aulas, lançamentos, novas obras, etc.
E com aquele espírito organizado e científico que lhe é característico, acrescenta sempre o tempo de permanência e a data de regresso. E foi assim que, com este espírito habitual de rotina, que há 2 ou 3 meses passados recebi uma ligação telefónica do meu primo João Lopes, porque é duplamente meu primo. Mas desta vez convidava-me a um encontro, porque desejava falar pessoalmente comigo. Não foi na data inicialmente prevista, devido a um conjunto de situações que não interessam, vindo a acontecer passados alguns dias. Desloquei-me à referência que me indicou, onde, para espanto, decorria festa rija. Convidados, mesa posta, inocente de toda aquela alegria e agitação e convívio, pontuava o anfitrião João Lopes. Puxou-me assim para o lado, eu, claro, entrei e fiquei. Puxou-me para o lado e diz-me assim: fiz anos hoje. Só João, então como é que é? Pois, está, ok, tá, pronto, avança. E logo de seguida, diz-me assim: olha, Luís, brevemente, janeiro, fevereiro, vai ser lançada a minha biografia e tu é que a vais apresentar. João, e mais, esta senhora que aqui está ao meu lado, doutora Elsa Frazão, que eu não conhecia de parte alguma, é quem coordena a preparação do livro e quem sabe datas, pormenores e tudo. Fala com ela. Assim. Bom, e cá estamos. Restou para mim este privilégio que, enfim, que eu pretendo honrar e vos apresentar. João Lopes nasceu na ilha de São Nicolau, a República de Cabo Verde, oriundo de uma das mais antigas famílias locais. A infância e a adolescência são passadas entre a Vila da Ribeira Brava, hoje cidade da Ribeira Brava, e uma região rural do interior da ilha conhecida por Fagem, onde a família possuía propriedades agrícolas e uma residência conhecida por Pico Agudo. João, nas suas largas conversas e entrevista com a doutora Elsa Frazão, afirmou que teve uma infância dourada. O termo é dele. Eu confirmo. Porquê? Porque eu tive o privilégio de, por repetidos anos, fazer as chamadas férias grandes com os meus primos no Pico Agudo. Vivi e beneficiei daquele carinhoso ambiente familiar em que a figura e presença da prima Maia, mãe do João Lopes, era central. Nunca me esqueci daquele seu ar sereno e de visível bondade do cuidado que dedicava não só aos filhos, mas a tudo e a todos que gravitavam à sua volta. O primo João Lopes, pai, era uma figura imponente, também de São Nicolau, que teve a oportunidade de estudar no lendário Seminário Liceu de São Nicolau, viveiro de grande intelectualidade cabo-verdiana, e da qual fez parte ativa. Curiosamente, pouco habitual e quase inédita à época, a esposa, a prima Maia, também passou pelo ensino, numa fase muito posterior, pelo ensino ministrado no seminário. João Lopes Filho e irmãos viveram enquadrados por este ambiente, onde o pai, senhor de uma notável biblioteca e conhecimento, não descurou transmitir aos filhos o interesse pela leitura e conhecimento cultural, com muita incidência de assuntos relacionados com Cabo Verde e a sua gente e a sua cultura. Recordo, por exemplo, serões em que se lia e debatia passagens de obras, com algum debate, e a mim ficou-me, pelo menos, inclusive da própria Bíblia. Lembro-me desses pormenores. E é neste ambiente onde naturalmente se pode pensar e aqui que viveu João Lopes e cresceu. Seguem-se os estudos iniciais no Mindelo, São Vicente, onde existia o único liceu em Cabo Verde, o que implicava a deslocação para esta ilha de todos os que quisessem e pudessem continuar os estudos iniciais. João Lopes não foi exceção e, findo esse ciclo, regressou novamente a São Nicolau.
sempre já com grandes ideias, pelo menos naquela ânsia de alargar os seus conhecimentos, mas limitado por razões económicas, concluiu que era necessário fazer um período de trabalhar. Abraça a atividade de professor de posto escolar, que, embora com preparação e talhado para a função, não teve um início muito fácil. Os pais das crianças, olhando para o ar juvenil do João e aquele aspecto, enfim, quase de criança, não aceitaram à primeira, ou não acreditaram à primeira, que João seria a pessoa indicada para realmente lecionar aquela gente. Bom, o João, claro, fez uso de suas capacidades de convicção, conciliadoras, e realmente acabou por ser aceito. E ficou lá 12 anos. Este contacto com gentes do campo, famílias inteiras, o sentir e viver de perto as suas dificuldades, a contingência cíclica das secas, a ausência de escolaridade dos pais destas crianças, mas que sempre mostraram muito desejo de aprender, a imigração, entre outras situações, pense que determinantemente suscitaram em João Lopes, que na nossa gíria familiar tratamos por Joãozinho, o espírito de missão que tem dedicado a Cabo Verde, São Nicolau, o homem, as suas raízes e a sua cultura. Interrompe o professorado e, na linha de ligação ao mundo rural, parte para Portugal, onde se vem formar na Escola Agrária de Santarém. E para que não fiquem dúvidas, conclui o curso com a nota máxima, 20 valores. Ainda neste período, inicia a publicação de uma série de escritos, e apenas por curiosidade, eu aponto aqui a abordagem que ele fez ao dragoeiro, a árvore natural, que, enfim, quase espontânea em São Nicolau, e centenária e espontânea em São Nicolau, e que trabalho tão bem feito que hoje é considerado o dragoeiro uma árvore ex-libris de Cabo Verde. Realiza o estágio de curso na Estação Agrária da Região Agrícola de Vila Franca de Xira, na área da investigação agrícola. O contributo foi de tal maneira relevante e reconhecido que, de imediato, foi integrado no Ministério da Agricultura, onde continuou por longos anos na investigação agrícola, em diversas áreas onde realmente eu não vale a pena estar a citar, porque João criou uma série de situações de interesse e de interesse futuro para a agricultura e que estão realmente expostas e escritas por todo o lado. Em regime pós-laboral, conclui o curso de administração, o curso superior da administração, de onde transita para as ciências sociais e políticas, mantendo-se sempre no Ministério da Agricultura. Acaba por ser convidado a integrar o corpo docente da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Finalmente aceita o convite, deixando o Ministério da Agricultura, passando a exercer o ensino nessa universidade, onde mais tarde faz o seu doutoramento. Volta assim àquilo que realmente tinha sido o início, o ensino, embora salvaguardando a distância que vem desde São Nicolau até ao ensino superior. Claro que, ao longo desta caminhada, nunca deixou a investigação, consubstanciada na vasta e diversificada obras publicadas, mantendo-se sempre fiel a tudo o que a Cabo Verde diz respeito. Por seu lado, as entidades culturais, sociais e governamentais, na impossibilidade imediata do regresso definitivo a Cabo Verde, de João Lopes, mantiveram sempre um contacto reconhecido com João Lopes, que nunca também deixou de rejeitar a sua colaboração a Cabo Verde. Além da sua obra, estudos específicos solicitados tiveram sempre prontamente a devida resposta.
multifacetado, abarca assuntos ligados à agricultura, ao social, cultural e ao ensino. Quando o país, já independente, inicia a abordagem ao ensino superior, nomeadamente a criação da Universidade de Cabo Verde, mais uma vez é solicitado o seu contributo nessa área, com base na sua longa experiência de professor catedrático. A esta, igualmente, João correspondeu, quer na formação de professores, quer na criação de mestrados e de cadeiras, etc. A obra de João Lopes é vasta e diversificada. Não vou entrar por aí, porque senão não saímos daqui nem daqui a uma semana. Garanto-vos que qualquer pessoa motivada para a leitura encontra não só temas de cultura geral, como também suporte para outros conhecimentos de maior profundidade. A vasta abrangência reflete o seu caráter multifacetado, abrangendo tópicos como a antropologia, a etnologia, o ensino, a agricultura, a ficção, a história, o património, o infantil, ensaios e até a filatelia. Até a filatelia. E é interessante porque há uma fase da nossa vida mais jovem, todos nós tentamos ser filatélicos. Filatélicos não, colecionamos selos. Juntamos selos. João, não, João fez isso, mas aprofundou, estudou a filatelia. É o filatélico, é realmente o filatélico. É mesmo típico dele. Quando agarra, vai até as últimas consequências. Com obras publicadas, ainda na escola agrícola, conseguiu movimentar os colecionadores de selos para um outro nível, fez exposições, palestras, organizou encontros, inclusive encontros de filatélicos estrangeiros. É realmente fantástico. Todos os temas por onde passou, são sempre de profunda investigação, com um conhecimento levado ao seu expoente maior, frequentemente reconhecidos em todo o lado, nacionais, Portugal, estrangeiros, e, é claro, também, evidentemente, premiados. Todos premiados. Eu também não entro por aí porque seria... Não há limites. Todos, onde toca, realmente, é o melhor. Portanto, eu faria aqui um apelo. Façam uma visita à obra de João Lopes. Vale a pena. Certamente todos encontrarão motivos de interesse naquilo que ele publicou e certamente vai continuar a publicar. Sei que nos últimos tempos tem-se dedicado mais profundamente à Fundação João Lopes, que criou em homenagem ao pai. É claro que julgo que será a Fundação João Lopes Pai e Filho. Não vale a pena, será pai e filho. E tenho a certeza, aliás, que já está, inclusive penso com obras publicadas, está realmente em andamento, e tenho a certeza que esta será mais uma referência do sucesso cultural para São Nicolau e para Cabo Verde. Eu não quero alongar muito, mas eu não queria deixar de fazer uma referência à doutora Elsa Frazão, que realmente tem acompanhado o João ao longo de décadas na preparação e formação das suas... o contributo que tem sido imprescindível na materialização de todo este legado do João. Os meus parabéns e muito obrigado. Eu vou terminar dizendo que me considero um privilegiado, João, por me teres dado essa oportunidade de, e mais, até de conhecer melhor daquilo. Com o livro que a doutora Elsa publicou agora, realmente, eu tive uma série de surpresas. Conhecendo muita coisa e vi lá, enfim, fui surpreendido constantemente pela tua imensa dedicação e obra
enfim, ao longo deste setor todo. Desejo-te muitas felicidades, João, e muito obrigado. Nós ficamos à espera do próximo trabalho. É tudo. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Luís de Figueiredo, e passo agora a palavra à colaboradora do conteúdo desta edição e autora do prólogo do mesmo. Ora, muito boa tarde a todos. Gostava muito de agradecer a vossa presença, mas sobretudo de agradecer o convite deste senhor que aqui está, que aqui estamos a homenagear. O meu nome é Isabela Leixo e, de facto, a minha intervenção neste trabalho que aqui está tem uma natureza muito pontual. Eu acho que a primeira palavra, a única, talvez, que defina e que justifica a minha presença aqui, é uma palavra e que se foi construindo ao longo de praticamente 30 anos, certo? Essa palavra tem um nome, eu acho que se chama, antes de mais, e para mim é das mais importantes, amizade. Eu conheci João Lopes Filho há quase 30 anos atrás, por ocasião, portanto, de uma amiga que tínhamos em comum. O professor João precisava de ajuda para organizar o seu espólio enorme e eu, portanto, aceitei o desafio, cheguei à casa dele, em Lisboa, e eram pilhas e pilhas de papel por todo o lado, e dossiês e caixas a perder de vista, e eu com a dedicação de ajudar a organizar. Eu estava na altura a estudar, portanto, a iniciar os meus estudos académicos. Sou licenciada em Estudos Portugueses pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tenho formação complementar depois na área do teatro também e tenho dividido muito, portanto, entre a docência, quer do português, quer do teatro. E aventurei-me depois aqui na parte da investigação, inicialmente justamente na área da cultura cabo-verdiana, que conhecia assim levemente e que passei a conhecer aprofundadamente. Aqui estou, então, como eu estava a explicar, por uma questão de amizade e, sobretudo, de generosidade, porque, fruto também de uma certa cumplicidade que se gerou entre nós, eu passei muitas horas mesmo, em casa do João, com ele, por causa do tal espólio que era preciso organizar. De vez em quando íamos conversando, no início menos, depois mais, e fui conhecendo o homem por detrás deste professor, investigador, escritor, que aqui está enunciado no título do livro. Ele pediu-me, explicou-me que estava a ser lançado um livro e tal, gostaria que eu desse uma vista de olhos e que pudesse então opinar sobre o conteúdo. Portanto, foi uma privilegiada que eu acho que li isto em primeira mão. E, portanto, pude dar as minhas sugestões, os meus contributos. E o professor João sabe que eu sou muito frontal e disse-lhe, certo, certíssimo, está aqui o professor, o investigador e o escritor. E o homem está onde? Ou seja, quando nós lemos uma biografia, é expectável que a gente descubra, além de todo o percurso que é público, manifestamente público e facilmente alcançável, atingível, através quer das publicações, quer da... Portanto, se fizermos um seguimento cuidado daquilo que é a vida da pessoa, nós conseguimos chegar lá. Mas e o homem? Onde é que estava? Ouviu, rabujou, que é uma coisa que lhe assiste muitas vezes, mas ouviu, e esta é a palavra-chave que eu acho que determina também a nossa relação. Logo desde o início, eu era muito jovem, eu senti-me sempre muito escutada, muito tida em conta. Isso tem outro nome, que é generosidade, da parte do João. O facto de eu estar aqui, aliás, manifestamente, é novamente um ato de generosidade. Eu ter lido a obra, ter opinado, ter sido ouvida, mais uma vez ter sido ouvida, fez com que ele anuísse em, ok, então tudo bem, podemos desvendar um bocadinho do homem. Pedi-lhe contatos, pedi-lhe nomes, pessoas, e ele foi-me sempre dando nomes e contatos de pessoas ligadas ao quê? Adivinhem, ao mundo do trabalho. Ora, mais uma vez, condicionando aqui a minha vertente. Mas eu costumo dizer, tenho aqui assim um dedo que adivinha, e fui falando com algumas das pessoas que estão presentes aqui, a quem agradeço o seu testemunho. Não me podia alongar muito, não queria substituir de maneira nenhuma o meu trabalho ao trabalho que estava a ser desenvolvido pela autora. Claro, é natural que em alguns momentos eles tenham informação, no fundo, complementar, ou que até possa quase colidir, mas é natural, porque estávamos a falar da mesma pessoa.
Fui então procurando saber mais, fui falando, fui escutando, fui recolhendo informação, fui trocando opiniões. Aliás, tenho uma entrevista também larga ao professor João Lopes Filho, e depois optámos, em determinado momento, eu fui elaborando o meu texto numa vertente talvez mais literária do que biográfica, mas mantendo a parte da biografia e procurando então, como vos disse, a faceta do homem. Para mim era muito importante esta parte presente, porque é talvez o lado mais desconhecido. Então, no prólogo que vos convido a ler, estão talvez algumas revelações, não todas, não pude revelar tudo aquilo que gostaria, mas quem sabe fica para outro volume, talvez tão grande como este que aqui está, não sei, vamos ver, mas de facto tem então este valor. Quanto ao João Lopes, além desta questão toda que aqui está, de facto muito bem esquematizada, acompanhando toda a sua produção científica, que se dispersa por várias áreas, é de facto, como dizia o apresentador da obra, é quase impensável nós dizermos ou querermos sistematizar, são muitas de facto as vertentes da sua intervenção. E há sobretudo aqui uma coisa que eu acho que é de valorizar acima de tudo, que é o genuíno, eu acho que a palavra certa é amor, pela cultura cabo-verdiana, por Cabo Verde, por pôr Cabo Verde no mapa, ou seja, passarmos a olhar todos para Cabo Verde como um país que tem a sua cultura, que tem a sua identidade e que se afirma e que já lá estava muita coisa antes de olharem para tal, e é isso, é chegar e defender. E eu acho que de facto ninguém, eu também tive a oportunidade de pesquisar e de ver, ninguém tem de facto uma produção tão extensa e tão ampla como o João Lopes Filho. Assim de repente não me ocorre dizer mais nada a não ser reiterar o agradecimento e reiterar novamente a tal palavra, a questão da amizade, que é além do trabalho, e discutimos e muitas das vezes acabamos por ter opiniões divergentes, mas há uma escuta e essa escuta é mútua. Da minha parte permitiu-me não só crescer também como pessoa, como investigadora, que me tornei noutras áreas também, mas este lado, há um outro lado aqui que eu gostaria muito de destacar, e que é, apesar da longevidade que João Lopes Filho tem, há uma inquietação constante que se mantém pelo saber e por produzir e por querer saber mais e por querer dar mais a conhecer, o que eu acho extraordinariamente louvável. Assim sendo, convido-vos a ler este livro, atentamente também o prólogo, porque podem ficar então talvez a conhecer um João Lopes um bocadinho diferente, e de resto gostaria muito então de agradecer à editora, à Elsa, claro, por me ter escutado também nestas sugestões e obviamente ao João Lopes Filho, que eu insisto, tenho, além de ser colaboradora já há uns anos, tenho o grato prazer de chamar de amigo. Muito obrigada. Obrigado, doutora Isabel Aleixo. De facto, alguém ter-me dito que o João Lopes Filho não só escreve Cabo Verde, da perspectiva científica e não só, mais do que escreve, inscreve Cabo Verde no tal mapa. Cabo Verde fica inscrito sempre que João Lopes apresenta uma obra. Isto é muito importante e chamaria para falar a autora, a antropóloga Elsa Frazão Mateus, e de facto a biografia também é biografia de quem escreve, porque é um olhar sobre. Muito obrigado. Ok. Muito obrigada. Começo por agradecer à própria editora, ao Dr. Vítor Ramalho e à UCLA pelo acolhimento desta iniciativa, à Embaixada de Cabo Verde pela presença do Sr. Conselheiro, a todos vós, ao apresentador, à Isabel, porque conseguiu aquilo que eu tentei e não consegui, foi persuadir a revelar um bocadinho do véu por trás da capa deste homem, que é o professor, e ao próprio professor. E aqui o meu agradecimento ao próprio professor foi precisamente por ser este o primeiro livro da minha autoria, e
tendo sido incentivada sempre ao longo da nossa colaboração a melhorar a minha escrita e a produzir a minha escrita desta forma. Foi para mim um grande desafio, como podem calcular, e já quem o conhece, e já aqui foi referido, pela diversidade das áreas em que ele tocou. Mas foi também uma grande descoberta ao longo destes anos, porque eu conheci-o inicialmente apenas como antropólogo e focávamos muito na antropologia, mas ao longo dos anos fui descobrindo outras áreas, como por exemplo, algo que poderá ser entendido também na leitura do livro, onde é que se contextualiza a formação em agricultura e mesmo esta área que também já aqui foi abordada, penso que desconhecida da maior parte das pessoas, que foi a sua intervenção no âmbito da filatelia e o trabalho que fez. Quanto a João Lopes Filho, uma das coisas que acho fascinantes no seu percurso também é o facto de ele saber dirigir-se a vários públicos. Há académicos, há investigadores que produzem muito só para a academia e que se encerram só no ciclo da docência e no ciclo da vida académica, mas uma das grandes vertentes que sempre teve ao longo do seu percurso, João Lopes Filho, é precisamente o saber comunicar com vários públicos, saber tocar vários públicos e ter tido sempre esse papel não só de investigar, de descobrir e de produzir, mas também que tudo aquilo que investigou e produziu chegue aos diversos públicos e sirva a comunidade, sirva o saber, o conhecimento e, sobretudo, como também já aqui foi dito e todos nós o sabemos, inscreva Cabo Verde com o devido valor na sua cultura. Foi para mim também um grande desafio vencer em alguma potencial imparcialidade, porque, como a Isabel disse, e quem trabalha e quem o conhece de perto sabe que é assim, o professor é alguém que sempre nos ouviu, que sempre nos incentivou e, portanto, estabelece ali uma relação de empatia, de amizade, que depois pode condicionar alguém que está a produzir uma biografia, mas julgo ter conseguido ultrapassar esse desafio e não são só as minhas palavras, é no fundo coligir toda esta obra, todo este percurso fascinante que também se marca, é algo no percurso de João Lopes Filho que é fascinante, que é essa marca de ter estado e continuar a estar, diria eu, sempre à frente do seu tempo. É algo que também podemos ver no livro, que em todas as áreas da sua intervenção teve sempre um papel pioneiro. E desconfio que também outro dos desafios é que continuará a ter, porque felizmente, como eu digo, é uma obra inacabada e sei perfeitamente que irá continuar a produzir ainda muito mais que nos terá para dar. Nas várias vertentes em que fez os seus trabalhos e devidamente reconhecido, no fundo o que pretendi aqui foi trazer ao público todo esse percurso, muitas vezes desconhecido, porque alguns de nós conhecem o professor, alguns conhecem o investigador, alguns conhecem o escritor e julgo que será uma mais-valia ter precisamente essa noção do homem, de todo esse percurso e como é que todo esse conhecimento, essa procura por saber, essa investigação foi sendo trabalhada, uma vida dedicada a essa paixão, eu diria que é uma paixão mesmo, pela investigação, por saber mais, sobretudo sobre Cabo Verde, não só, mas sobretudo sobre Cabo Verde, mas ter esse papel de intervenção, essa dinâmica de tentar não só escrever, não só produzir conhecimento, mas realmente fazer algo pela cultura e pela vida da comunidade cabo-verdiana, não só em Cabo Verde, mas também na diáspora, é algo que nós realmente temos que destacar. E, sobretudo, portanto, todo este percurso, todo este empenho, procura-se que seja um registro
da maior parte da sua contribuição para a cultura cabo-verdiana, que muito me honra ter podido fazer, que foi para mim também um privilégio, e sobretudo que sirva de mote, de exemplo, de chamariz para outros o seguirem, porque todos os que têm o grande privilégio de trabalhar com ele ou de conseguir conhecer a sua exposição, certamente ficam tocados e inspirados e conseguirão trabalhar mais no futuro. Sei também, e é algo que todos nós percebemos isso, que não só pela sua produção, mas também pelo seu convívio, tem conseguido tocar e cativar para a investigação, para a escrita, para a cultura, muitas pessoas. E daí também o meu agradecimento por fazer parte desse conjunto. Haveria sempre muito mais a dizer, são umas quantas páginas no livro. Possivelmente outro volume deveria seguir sobre o homem. A Isabel já deixou aqui o desafio, mas de qualquer maneira fica aqui a oportunidade de conhecer e ficar o registro de uma pessoa que tanto contribuiu e continua a contribuir para a cultura a diversos níveis e às vezes estão mais diversificados que aqueles que possamos conhecer ou imaginar. Portanto, a todos o meu muito obrigado e convido-vos a uma boa leitura do livro. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Elsa Frazão. E uma das facetas implícitas no trabalho de João Lopes Filho é a faceta de bibliófilo, também de documentalista, de arquivista. Recentemente nós tivemos, eu e a Márcia, a ver um filme que nos encantou muito, a Biblioteca de Humberto Eco, que é um filme que passou um dia só em Lisboa, e nós tivemos a oportunidade de ir espreitar esse livro, até por nós como editores, eu particularmente como bibliotecário, não é? E o filme, que é um filme maravilhoso, como um filme de documentário, o filme aponta para uma faceta que existe e pouco iluminada, os holofotes não iluminam tanto, que é quem possui, de facto, um legado documental, em livros, em documentos de arquivo, em notas, nós tivemos personalidades que se pontificam nessa linha, como António Carreira, por exemplo, cujo espólio está em Cabo Verde. Temos o caso de Manuel Duarte, Manecas Duarte, que também deixou recentemente Arnaldo França. Portanto, ele também se pontifica como um desses bibliófilos, no lato sensu, porque inclui arquivo, documentação e outra documentação diversa. É uma faceta muito importante para o mundo que se abre hoje para as investigações sobre a cabo-verdianidade, sobre estudos cabo-verdianos. Portanto, ver também nessa figura e uma instituição, entre aspas, onde se possa, com ele ou nele, se documentar para mais pesquisas. Este homem que inscreve Cabo Verde e que também nós, e de forma muito singela, enquanto Rosa de Porcelana, e no nosso 10º aniversário, queremos também homenagear, aproveitar este momento, agradecendo todos e que chamaria para dizer umas palavras, e nós vamos abrir uma exceção porque temos a biógrafa e o biografado. Gostaríamos que a sessão de autógrafo tivesse 2 cadeiras, os dois, para a assinatura complementar
da biógrafa e do biografado. Faça favor, professor João Lopes. Muito boa tarde, noite a todos. Eu gostava de começar por agradecer, estou um bocadinho afónico, a UCLA nos ter acolhido neste espaço tão convidativo para a temática cultural, e ainda mais com a honrosa presença do Dr. Vítor Ramalho, que veio dar mais êxito a este ato. Gostaria de agradecer também a presença do Sr. Conselheiro, o facto de um organismo oficial vir dar quase uma chancela ao ato, isso só me engrandece. A Rosa de Porcelana, desde o primeiro dia que eu tive a possibilidade de ter um encontro com a Márcia disse, nós vamos publicar este livro. Mas quando eu falei com a Márcia, ainda estávamos a elaborar o livro. Mas demonstra a abertura e a compreensão por parte da Rosa de Porcelana, a quem curvo-me reconhecidamente. Quanto às apresentadoras, não, quanto ao apresentador. As apresentadoras, não, desculpem o lapso. Quanto ao apresentador, é um primo meu que tenho a honra de conhecer desde criança. Porque ele passou algumas férias na nossa casa de campo, e ele, os irmãos dela e os nossos primos, que também, o Rui de Figueiredo, que fez a apresentação no domingo dele, um dos também que esteve na casa de campo. Portanto, eu queria convidei-os justamente para complementar essa tal parte humana de que fala muito a nossa Isabel. Mas, como sabe, em tão pouco tempo é quase que impossível falar-se de tudo. Mas o é importante, quando a Elsa me apresentou o trabalho, até foi a Isabel que achou que se podia meter mais uma parte que ela se encarregou de preparar, que chamou o prólogo. Assim, ao saudar todos os presentes em geral e cada um em particular, queremos manifestar quanta alegria sentimos por estarmos aqui reunidos por motivo da maior relevância sentimental para a minha pessoa, ao qual a vossa presença concedeu um maior brilho. Um reconhecido obrigado. São decorridos cerca de 4 décadas em que nos vimos dedicando à pesquisa, interpretação e divulgação da temática cabo-verdiana em geral, tentando divulgá-la não só no país como no estrangeiro, principalmente junto da comunidade diáspora. Embora tenhamos essa ação iniciada por Portugal, pensamos estendê-la a outras comunidades, nomeadamente a americana e a europeia. Não escondemos, no entanto, que essa força de vontade nos foi, porventura, induzida pelo nosso pai face ao fascínio para a cultura cabo-verdiana, desde sempre exerceu no nosso imaginário toda ela oriunda de um entristecer de temas na trama da memória coletiva dessa sociedade compósita e miscigenada. Costumamos dizer que somos professor por opção e investigador por vocação, na medida em que abraçamos essa atividade num ofício paralelo à da docência.
docência esta que temos o privilégio e o orgulho de ter percorrido todos os degraus do ensino, desde o antigo posto escolar, que era o grau mais baixo e que só se mandava aqueles que não eram pessoas que tivessem cunhas. Graças a Deus, nunca nem quis, nem aceitei cunha de ninguém, de modo que, nessa carreira, juntemos sempre ensino com investigação, porque são atos complementares. Tendo em conta que, para ministrar cabalmente o ensino superior, mostra-se imprescindível investigar no contexto da respectiva especialidade. Este procedimento se nos tornou quase que um importante suporte interpretativo e criativo ao longo da nossa atividade académica. Acontece que a publicação do livro que ora apresentado publicamente, e tendo em conta a sua abrangência, complementada pela minúcia com que foram tratados os diferentes itens, deixou-nos completamente expostos à saciedade geral. Portanto, sentimos-nos como que se nos apresentássemos ao público completamente nu. Ou seja, sem quaisquer capas protetoras das nossas muitas deficiências que sempre aceitamos. Todavia, aproveitamos o ensejo para alertar os presentes que muitas das referências religiosas foram feitas acerca da nossa humilde pessoa se devem principalmente à amizade. Daí que deverão ser deduzidos possíveis exageros que podem ultrapassar a realidade, porque não merece tanto. Assim, peço a todos os presentes que se dignem aceitar a minha gratidão e um sincero abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos à sessão de autógrafos e convidaria a autora e o biografado para o corredor para trabalho. Muito obrigado a todos. Muito bem.